Olá pessoal, muito boa noite. Estou gravando esse resumo para vocês aqui, para vocês se prepararem aí para a primeira aula do ano, tá? Nós iremos abordar o método START. Não sei se você já ouviu falar, mas em incidentes de múltiplas vítimas é necessário aplicar o método START por causa da falta do suporte disponível para atender aquela quantidade de vítima. Antes disso, quero desejar para todos os alunos da turma do sábado de manhã, do sábado à tarde e da quarta à noite, um ano bom, que em 2020 nós consigamos aprender muito mais, crescer muito mais, ter o pensamento, né, de progresso e concluir o nosso objetivo, que nesse caso é concluir, né, o nosso curso de socorristas, mas além disso concluir todos os nossos objetivos, tá? Bom, queridos, é o seguinte, esse método, né, como vocês podem ver na imagem, ele teve aí a sua criação no ano de 1983, lá nos Estados Unidos, né? E a ideia do método é ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, quando não há suporte para atender a todos. Então, é um método que tem 3 fases importantes: a fase de triagem, a fase de tratamento e a fase de transporte. Desculpa. E nós precisamos aprender isso. Para aprender isso é necessário entender um pouco sobre sinais vitais, é necessário entender o processo de avaliação primária. É um método, gente, que na fase de triagem, ou seja, é um método que no momento em que você está triando e tem que tirar as pessoas dali, né, eu primeiro priorizo quem tem mais chance de vida, portanto, priorizo na fase de triagem as vítimas verdes para serem retiradas dali, são quem tem mais chance de vida. Na fase de tratamento é prioridade quem tem mais chance de morte, ou seja, prioridade quem é cor vermelha, né? E depois da cor vermelha, a cor amarela, e depois da amarela a verde, sobrando a cor cinza, que nesse caso não tem prioridade, tá? Então, assim, o método, ele avalia, né, se a pessoa respira ou não, ele avalia frequência respiratória acima de 30, né, a 30 RPM, ele avalia também enchimento, tempo de enchimento, né, capilar, tá? E avalia a questão de orientação no que diz respeito ao fato da pessoa ter ou não condições de entender o que eu estou falando, de cumprir ordens. Portanto, segue o seguinte organograma, tá? Para que vocês entendam de fato como que vai acontecer isso. Bom, chegando em um incidente, é só um resumo, tá? Chegando em um incidente, gente, a primeira pergunta que se deve fazer é o seguinte: quem é que consegue andar? Porque as pessoas que conseguirem andar e conseguirem, além de andar, obedecer a ordem de ir para aquele local, essa pessoa é uma vítima verde. Tem prioridade de sair da área do ocorrido para ir para o espaço verde, para a lona verde, mas não tem prioridade de transporte. Essa pode esperar e pode esperar muito. Portanto, né, se consegue andar, e se é sim, para a resposta é uma vítima verde, tá? Bom, se ela não consegue andar, eu preciso me perguntar: bom, ela está ventilando? Ela está respirando? Se a resposta for sim, né, eu vou me perguntar dizendo o seguinte:
Bom, ela está ventilando, mas é a ventilação que ela está fazendo. Essa frequência de ventilação é acima de 30 ou é abaixo de 30? Porque se for acima de 30, ela é considerada uma vítima vermelha, que na fase de tratamento tem prioridade de transporte. Beleza? Se a frequência respiratória, ventilatória dela, a resposta for não em relação a acima de 30, eu preciso agora me perguntar. Bom, ela não consegue andar, mas ela respira e a frequência ventilatória dela é menos do que 30. Então agora eu vou checar qual é o tempo de enchimento capilar desta vítima para que eu consiga classificá-la. Se o tempo de enchimento capilar dela estiver acima de 2 segundos, automaticamente, né, como é um sinal de choque importante, ela tem que ser classificada como uma vítima vermelha, como vocês estão podendo ver aí. Agora, se o tempo de enchimento capilar dela for não, certo? Ou seja, ela não pode andar, mas está respirando com frequência respiratória abaixo de 30, certo? Com o tempo de enchimento capilar abaixo de 2 segundos, portanto a resposta de enchimento é não. Então eu preciso me perguntar agora, beleza, aparentemente está tudo bem, ela só não está conseguindo andar. Ela cumpre a ordens simples? Se ela cumprir a ordem simples, se ela estiver de fato orientada, é uma vítima amarela. O fato de não conseguir andar, está tudo bem a princípio, mas não consegue andar, portanto é uma vítima amarela. Agora, se ela não cumprir as ordens, então ela automaticamente é uma vítima vermelha, porque se não está cumprindo ordem, então ela está tendo algum problema na melhor resposta verbal desta vítima, está tendo alguma complicação, né, que possa me dizer sobre um estado de gravidade. Beleza? Passamos aqui enchimento capilar, frequência respiratória, mas voltando aqui na pergunta, na segunda pergunta, que é o fato se respira ou não, se ela não respirar, se ela não estiver respirando, eu preciso abrir as vias aéreas. Se quando eu abrir as vias aéreas, ou seja, se quando eu posicionar as vias aéreas, ela voltar a ventilar, então automaticamente é classificada como uma vítima vermelha, porque era uma vítima que estava aparentemente em uma parada respiratória. Quando eu posicionei via aérea, ela voltou a ventilar, mas o fato dela voltar a ventilar diz, né, que ela tem muita prioridade de transporte, já que era uma vítima que não estava ventilando. Agora, gente, se ela não voltar a ventilar, ela é uma vítima cinza. Portanto, uma vítima que no método é uma vítima considerada morta. É uma vítima que eu não posso investir, já que o método START tem o objetivo de ajudar e de salvar o máximo de pessoas possível. Então, existem as cores cinza, vermelho, amarelo e verde, já para que a gente lá na fase de triagem entenda que as verdes devem ser retiradas primeiro, porque tem mais chance de vida, né? Mas isso na primeira fase, que é de triagem. Agora, na fase de tratamento, as coisas mudam. As vítimas vermelhas são as primeiras que receberão o tratamento ali para que sejam preparadas para o transporte, e elas têm prioridade. Então, assim, ó, verifica a classificação aí do método, dizendo o seguinte: imediato urgente, vítima vermelha para transporte, depois vítima amarela para transporte, depois vítima verde para transporte, tá certo? Por último aí, né, as vítimas cinzas. Lembrando que antes era a cor preta, né? Hoje em dia é usada a lona cinza, tá certo? Então você não pode esquecer, isso foi um breve resumo, tá certo? Na nossa primeira aula, método START, composto por 3 fases: triagem, tratamento, transporte, né? Vítimas verdes, as que conseguem de fato andar, tá? As que não conseguem andar, mas está tudo bem com essa pessoa, tudo bem, são classificadas vítimas amarelas, né? E as vítimas vermelhas são aquelas que voltaram a ventilar depois que foi aberto as vias aéreas e
que tem tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos e que tem frequência respiratória, né, acima de 30 respirações, ventilações por minuto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário para se prepararem para a próxima aula, que seria a aula do método START. Gente, START significa simples, triagem e rápido transporte, tá certo? Para tanto, esse método de triagem de vítimas não preconiza diagnóstico médico, e sim a classificação das pessoas acidentadas com base nas necessidades de cuidados e chances de sobrevivência. E para terminar, algo que você precisa de fato saber, tá? Que são princípios básicos do método. O método não diz respeito exclusivamente à quantidade de vítimas que tem em um incidente, mas diz respeito à quantidade de suporte para atender determinadas quantidades de vítimas, tá certo? Beijo para vocês, estamos juntos.